yesterday's class, we went to Acts of the Apostles, page 559. Ontem, na aula de ontem, nós fomos para Atos dos Apóstolos, página 313. And Ellen White here was talking about a transformation of character. E aqui Ellen White estava falando de uma transformação de caráter. And to demonstrate this transformation, she uses the Bible verse, E para demonstrar essa transformação, ela usa um verso da Bíblia. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. So we looked at that verse, Então a gente olhou para esse verso and we tried to build up a word picture or a model of what that was teaching. e a gente tentou construir uma ilustração e o que essa... O espelho que você está olhando é a Bíblia. So I'm hoping, you probably didn't have an opportunity last night, but during this day you'll review this verse and check its context. Talvez você não teve a oportunidade na última noite, mas durante esse dia você revise esse verso e verifique o contexto. So I'm going to move on from that verse. Então agora eu vou avançar desse verso. I know some people had already searched out some either Bible verses or Spirit prophecy quotes that deal with this glory being character. E eu sei que outras pessoas fizeram uma pesquisa sobre em passagens da Bíblia, Espírito de profecias, de textos que provam que glória é igual a caráter. So if someone's got a significant one that they want to share, we can do that, or we'll just move on. Se alguém tiver conseguido um texto significante, importante nesse contexto e quiser compartilhar, tudo bem, mas se não, a gente vai seguir daqui adiante. Sure? Yeah. I'll give people a couple of minutes and just take a bit of inertia. Vou dar uns minutos para vocês ficarem mais confortáveis se quiserem compartilhar. I know some people had some yesterday. Ninguém quer compartilhar? Eu sei que algumas pessoas tinham textos ontem. There's someone over there, can't remember who it was. Tinha alguém lá, eu não lembro quem era. My brother had one. He has one. Tengo una que creo que es esa, que viene a este texto, como referencia a este texto. I have one here. Actually, I have a lot of quotes, but I have one that comes in reference to this text, to this one here. Okay, have you got another one? Not this one. Então você tem um outro, não esse, né? Is the one that you've got just straight from your study Bible? É algum que você obteve dos seus estudos bíblicos? It's a quote. Yeah, that's what I mean, but you've got it straight from your study Bible. Give us another one, not related to 2 Corinthians. Então, yes, it's from his study Bible. Yeah, give me another one.
Então, eu quero um outro, sem ser. You said you had lots. Give me a different one. Você disse que tem vários, então me dê um. Tengo otras, pero no son de este Um, texto. he has more, but not related to this one. No, it doesn't have to be related to this verse. I want to go to somewhere else. That's what I'm saying. Não precisa estar relacionado com esse verso, eu quero ir para outro lugar, é isso que eu quero dizer. Tengo uno de Éxodo. Êxodo. Sí, o sea, algunas citas que están relacionadas con eso, que son de parte del profeta. He has some related to the one in Exodus from patriarchs and prophets. No, another one. Eu quero outro. Not ones that we've already covered. Não. Sobre os textos que a gente já mencionou. Eu achei um texto em BS, Beneficência Social, acho que é isso, Beneficência, BS 38.1, que diz assim, pode ler? Só um minuto, eu tenho que achar aqui para passar para ele. It's WM, Welfare Ministry. Beneficência Social. Pode ler? Sim. 38.1. 38.1. It's this one. Yeah, I can't. The same page. It's, Same page as what? Ela diz que a religião pura e imaculada não é um sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. Esta religião é necessária à saúde e à felicidade. Ela penetra a alma poluída do templo da alma e com um aguilhão expulsa as intrugices pecaminosas. Apossando-se do trono, consagra-o por completo por sua presença, iluminando o coração com os brilhantes raios do sol da justiça. Ela abre as janelas da alma para o céu, deixando aí penetrar o brilho do sol do amor de Deus. Com ela vem a serenidade, o domínio próprio. Aumenta a força física, mental e moral, porque a atmosfera do céu, como uma instrumentalidade viva e ativa, enche a alma. Cristo é formado em vós, a esperança da glória. you can see. Okay. It's WM, Welfare Ministry, page 38, paragraph 1. Posso continuar? Tem o parágrafo que completa. There's another paragraph. She's asking if she can continue. With the same one, or is it different? Parágrafo Another. 5. É do mesmo livro, no mesmo contexto, ou de outro livro? The same. Or the next paragraph? É o próximo parágrafo? Não precisa. Acho que não precisa. Não, never mind. Okay, so if you go ahead and explain what you're reading here. Então agora você vai, segue e continua explicando o que você está lendo aqui. Bom, eu achei esse texto primeiro porque eu estava procurando o que seria essa glória, de onde viria essa glória. She Como eu found this alcançaria quote isso, because na she was verdade. looking at what this glory is, and also she was searching where does this glory come from. Então eu entendo pelo texto que são obras So from the quote, I think it's de misericórdia e amor. É o amor que rege tudo isso. it's about doing works of mercy and love. Então isso ela é capaz de nos limpar So e expulsar os pecados.
So it's able to clean us and to expel sin. E dessa forma nós somos consagrados com essa presença. Hence we are consagrados. É, So we consagrados alguém? We are consecrated to the Lord by His glory. Yes. então acho que quando ela diz que nós ficamos brilhantes com So os raios do sol da justiça, nós estamos Did you say by His glory? Talvez eu entendi errado também. maybe he got her wrong. Não, Eu vou- você queria dizer que foi transformado pela glória. É que eu falei que estava querendo dizer, mas talvez eu entendi errado. é isso mesmo. Yes. Where does it say by His glory? Onde é que diz pela sua glória, pela glória dele? Não diz pela glória, mas diz que que a gente está sendo iluminado e que a gente fica brilhante com os raios do sol da justiça. It doesn't say that, but it says that we are illuminated by the beams of the Sun of Righteousness. Carry on. Ok, continue. Não tá bom já? Isn't it enough? Okay, so has anybody else got a comment on this paragraph? Hopefully you've all got it in front of you. Alguém já tem algum comentário sobre esse parágrafo? Eu espero que todos já tenham ele aberto na frente de vocês. So I don't know how you found the quote. Eu não sei como você encontrou o texto. How did you find it? You typed in the word glory and you found this, or? Como você encontrou esse texto? Você digitou a palavra glória e achou? Foi isso? Sim. Yes. Okay. So, any thoughts how we should approach this? Algum pensamento de como a gente deveria resolver isso? So I'm not saying this. I'm not saying you're right or wrong. I'm just Mas asking eu digitei esperança. if we come to Glória. a passage, how would we approach the passage after we've read it? That's all I'm asking. Ok, e não estou dizendo que você está certo ou errado, só quero ver se a gente lê o texto e consegue chegar a Claro. uma resposta sobre como a gente lê o texto. Sister Shemaine? Irmã Ximene. Sorry? What is the question? Nothing. You got to get the mic first. The question is how shall we read a quote we found? Então, a pergunta é como a gente lê, ela está perguntando se é como a gente lê o texto que a gente encontrou. No, not just how we read it. What approach? What are we looking for as we find this passage? Não só como a gente lê, mas qual é a abordagem, como a gente define o que a gente está procurando nessa passagem. So you type in glory and you find this verse. Yes. Então, você digita glória e você encontra esse texto. I think this is what she said. She just typed glory. She found this passage and she said maybe it's in link with the character because she found I'm not asking you what she said. Então, ela acha que ela digitou glória, encontrou essa passagem e está linkando isso para glória. E o Parmen está dizendo, eu não estou perguntando o que ela disse. You have a paragraph in front of you. Você tem um parágrafo na sua frente. How should you approach the paragraph? What should you be looking for? E como você deveria abordar o parágrafo? O que você deveria estar procurando aqui? Try to look for some firstly, I guidelines. will check the context. Eu checaria o contexto. So we'd look for context. Então, nós estamos procurando por contexto. What's one of the contexts that you would look for? Qual é o contexto que você está procurando? So yes, the background of the story, why this quotation, why she talked about this passage, what is the story behind? Qual é a história por trás? O que ela está falando nesse parágrafo? How do you search background? Como você pesquisa contexto? So I will go to the source of the
source of the document to see the beginning of the document to see what is the context. Eu iria When she write what is the context, what is the situation. You're doing too many. Eu iria para o documento original, para a fonte, e olharia no início desse documento para ver o que ela está escrevendo, qual a situação, etc. The dates, and after I will try to understand why she wrote that. Então, e os dias, o tempo, e tentaria entender por que ela escreveu isso. So list some of those points you've just said. Então, liste para nós alguns dos pontos que você acaba de dizer. So maybe the You can date. do it in Spanish, it is. Um, The date. Can I Maybe have yes. this one? Which Então, dates? a data, ou fecha, The situation of the background, the situation. So background. então, o quê? Background. What's going on? Why did Context. she write this statement? Maybe there's a disaster happened in Então, Australia, so she wrote this passage in connection with that disaster. então é como se tivesse talvez um desastre que aconteceu e talvez ela está escrevendo isso em conexão com esse desastre. Isso quer dizer pesquisar o contexto histórico. Did you not understand that, Anna? Você não entendeu isso? I thought you were looking strange. Date, context, Yeah, historic of people, maybe, I don't Sorry? know. Historic, maybe it's the same. A história And maybe the people, I don't know. e as pessoas. that's all the same. You had lots of Yeah. things, you've only got two now. Yeah, but I forgot. Eu esqueci as outras coisas que eu tinha mencionado, porque tinha uma lista de coisas e agora a gente só tem duas. So I've given you enough time. Então eu vou te dar tempo suficiente Tell us the date. e nos diga qual é a data. What's the date? October 15, 91. So this Então- is 1901. Então é 1901, dia 15 de outubro. So as soon as you go to a compilation, Então, quando você vai para uma compilação, you should try and come out of the compilation and go to the original source. você deveria tentar sair da compilação e entrar na fonte original. And the original source appears to be a Review and Herald article written in 1901. E a fonte original parece ser um artigo da Review and Herald escrito em 1901. So then you're going to look at the context of the passage. That's not there on the board. Context of the passage. Então você tem que olhar para o contexto da passagem, que não está lá no quadro, o contexto da passagem. Sister Rose, if you want to look at the context of a passage or a paragraph, Irmã Rose, se você quer olhar para o contexto de uma passagem ou de um parágrafo, what's the first thing that you should go to or look at? qual é a primeira coisa que você deveria... Qual é o primeiro lugar que você deveria ir ou pesquisar? Eu acho que é ver onde está acontecendo isso. Isso Então, se- sair da compilação primeiro. Onde você quer dizer lugar? Onde, não, eu tenho que ir para o texto original, na minha opinião. Go to the original quote. Well, no, we've done that. That's I've already said that. Ok, isso a gente já fez, eu já disse isso. Pode fazer a pergunta de novo? Can you repeat the question? We're in the original document, Nós estamos agora no documento original so we want to understand the context. e nós queremos entender o contexto. What's the first thing you should look for to see the context? E qual é a primeira coisa que você deveria estar procurando para entender o contexto? How do you investigate context? Como é que você investiga contexto? Procurando aquilo que eu digitei, que eu queria encontrar, que é glória. By looking for the word that I typed before, which is glory. Well, no, we found the paragraph. It's got the word in it. A gente encontrou o parágrafo e a gente tem a palavra lá.
Okay, so I'll ask someone else. My sister, what would you do? Irmã, o que você faria? Eu procuraria outros textos que que teria referência. I would look for other quotes which would have the reference. So you want to go to secondary sources, not So- the original. Então você iria para outras fontes secundárias, não essa original. Então, esse é novo para mim, da questão do original em si, porque como eu não sei inglês, eu não So teria this is como ir this is lá a new procurar. stuff for me because the original source, because as she doesn't know English, she would have to find in other place like with Portuguese. I don't understand that. But Maybe I didn't understand the translation. pode repetir? Eu não saberia olhar no original porque She- está no inglês, por she- eu não saber inglês. She could not look at the original because she doesn't understand and doesn't read in English. So we try to find the equivalent quote in Portuguese. Então, To see if você está dizendo que the translation você tentaria procurar o mesmo texto que existiria em português? No, I'm not asking about the subject of language. Não estou perguntando sobre o assunto de línguas, idiomas. If you're in Portuguese, that's what the language that you're in. Se você estiver em português, essa é a língua que você vai ficar. You found the quote in a compilation, Você encontrou um texto numa compilação, so we've got the date, the historical context, and this is the context of the passage. então a gente tem a data, o contexto histórico e o contexto da passagem. So the other one, E o outro we should go to the original document. é ir ao documento original. So these are all related, Então, todos eles estão relacionados. in fact, you have to go to the original document first. Na verdade, você precisa ir para o documento original primeiro. So you're in the original document, so what are you going to do now? Então, você está agora no documento original. O que você faria agora? That's my question. Essa é a pergunta. O original pode ser o grande documento. He's saying the original document could be, for instance, the Great Controversy. Yes. Sim. E aí eu procurei entender o contexto. So now I would go to the context. Okay, so I'm asking, how are you going to go to the context? What things would you do to understand context? Então agora eu estou perguntando como você entenderia o contexto. Quais são as coisas que você faria para entender o contexto? I want us to have some kind of little list of rules that we should always try to follow. Eu gostaria que nós tivéssemos algum tipo de lista de regras que nós poderíamos seguir. Because people keep on coming and saying, I don't know how to study, I don't know how to do it. So Porque- I'm trying to give some guidelines. Porque as pessoas continuam chegando perguntando, eu não sei como se estuda, eu não sei o que fazer, então eu gostaria de dar algumas diretrizes. As you're thinking, Ao você estar pensando, when we were in that book, Welfare Ministry, quando nós estávamos no livro Beneficência Social, you can't check the context of the passage você não pode verificar o contexto da passagem by looking at the paragraphs before and after. ao olhar pelos parágrafos que estão antes ou depois. So I'll ask someone else, why can't you do that? Então eu vou perguntar outra pessoa, por que vocês não podem fazer isso? Brother Matthias. Irmão Matias, Porque são citações de outras passagens, because there are quotes from other sources, outros livros. other is- books. This is Welfare Ministry, Então aqui está o livro Beneficência Social, and on this page there are 3 paragraphs, e nessa página existem 3 parágrafos. and this is the one that we found, E esse aqui é aquele que nós encontramos, and you can't check its context, e você não consegue checar o contexto, because the one that's above and below it, porque aqueles que estão acima ou abaixo, they're from different sources. eles são de fontes diferentes. So it's not accurate to see the context of this in relationship to the verses around it. Então não é preciso, não é acurado olhar o contexto disso em relação aos que estão em volta. Because someone has done that for you. Porque alguém fez isso para você.
they're giving you the context. Eles estão te dando o contexto. And they're just as ignorant or clever as you are. E eles são tão ignorantes ou espertos como você. So you take this paragraph Então você vai pegar esse parágrafo, out of the book Welfare Ministry tirar ele do livro Beneficência Social and you go to the original. e você vai para o original. And in this case, the original is Review and Herald, E nesse caso, o original é Review and Herald, 1901. 1901. So now we're in the Review and Herald. Então agora estamos na Review and Herald. So we'll take that out. Então vamos tirar isso daqui. And now we're in the Review and Herald. E agora estamos na Review and Herald. And it's the word glory in that paragraph. Now what do? Então a palavra glória está naquele parágrafo. Então agora o que nós faríamos? What things would you look for? Quais são as coisas que você estaria procurando aqui? Have you done a degree? Você estudou, tem alguma graduação? Fez faculdade? So you must have written papers. Então você deve ter escrito artigos. You must have done research. Você deve ter feito pesquisas. To some, whatever your degree was. So you have some familiarity with these methods. Então você deve ter algum tipo de familiaridade com esses métodos. Então seria através do original procurar dentro do contexto outras referências. So it would be from the original, you look for other reference, outras referências, other reference in the original. In the same context, yes. There's lots of things. I want to think of one of the first things that you would do. Então, eu queria saber qual uma das primeiras coisas que você faria. So, when you structure, anyone else got a thought? Alguém mais tem algum pensamento? Brother Gabriel, you had a thought? Brother Gabriel. Irmão Gabriel. I would begin by starting to read the entire paragraph. Which one? The paragraph of the chapter. O parágrafo do I would read the entire chapter, I guess. That's what I would do. que é Or isso? look at the title or something. Ele leria todo o capítulo, o título. So we'll go with that. The first thing I would recommend is you go to the title. A primeira coisa que eu iria recomendar é você vai ao título. If it's a book, you go to the title of the chapter. Se If it's for- an article, you go to the title of the article. Se for um livro, você vai para o título do capítulo. Se for um artigo, você vai para o título do artigo. Because the title is going to give you some contextual understanding of what this 5 pages or how long this document is all about. Porque o título vai te dar um entendimento contextual do que seria todos esses parágrafos, todo esse artigo a respeito. The first thing you're going to look at is the title, Então a primeira coisa que você procura é o título, with the assumption that the title was carefully chosen com o pressuposto de que o título foi de forma cuidadosa, to explain the whole chapter or the whole article. foi escolhido de forma cuidadosa para explicar todo o capítulo, todo o artigo. So the next thing you'd want to do, Então a próxima coisa que você quer fazer, what else did you say after title? I said I would read the chapter if this is feasible. eu disse que eu leria o capítulo, se esse é um, Se isso for viável, se se não isso for for muito grande. viável. So you have the title, Então você tem o título, then you'd read the chapter então você lê o capítulo to get an idea of just an overview of what's going on. para ter uma visão geral do que é que está acontecendo. Brother Matthias? Irmão Matias, Eu ia falar o título. he was going to say the title. Same thing. So another good idea, Então, uma outra boa ideia if it's a long article or a long chapter, é que se for um artigo muito grande, um instead of reading capítulo, the whole article, no lugar de ler todo o artigo, what can you do? o que você poderia fazer? Brother Philip at the back. Irmão Felipe lá atrás. Ler a parte que se restringe àquele assunto.
You read the part that is just restricted to the subject. Okay, so you've got the paragraph and you'd read the paragraph surrounding it. Então você está dizendo, você pega o parágrafo e lê os parágrafos que estão em volta. So before you do that one, Então, antes de você fazer isso, we've gone to the title, nós fomos ao título, then we'd want to read the document. então nós queremos ler o documento. So I'll say the whole document, Então, eu digo todo o documento. but you can't read the whole document, it's 10 pages. Mas você não pode ler todo o documento porque são 10 páginas. So what's the next best thing if you don't want to read the whole document? Então, qual é a melhor coisa, se você não a próxima coisa que é melhor se você não quer ler o documento? And I suggest you do that before you read the passage in its context. E eu sugiro que você faça isso antes de você ler a passagem dentro do seu contexto. Brother, you had your hand? Irmão, você tinha a sua mão levantada? Eu procuro a palavra, as palavras principais do texto, para ver se essa palavra me dá a solução. I would look for the main words in the quote, in the text, and to see if this word or the things that I found give me the solution. Okay? So, if an article Então, se or num, a artigo, chapter se num artigo ou num capítulo is structured properly or written well, for estruturado, se eles forem estruturados ou escritos de forma adequada, it normally follows well-established rules of grammar eles or writing. normalmente seguem regras muito padrões de gramática. And the main one is that you structure your subject into 3 steps. E o principal é que você estrutura o seu assunto em 3 partes. You'd do an introduction, Você faz uma introdução, then you'd have the body, então você tem o corpo, and then you'd have the conclusion. e então você tem a conclusão. So if you didn't have an opportunity to read 10 pages, Então, se você não teve a oportunidade de ler 10 páginas, after looking at the title and understanding it, então, depois de olhar para o título e entender isso, the introductory paragraph, o parágrafo de introdução, if it was well written, should tell you what this subject is about. se tivesse sido de forma bem escrita, deveria nos dizer o que tudo isso vai dizer a respeito. Then you go to the end of the article Então, você chega no fim do artigo to see what the conclusion was. para ver o que foi a conclusão. And once you've got the title, the introduction and the conclusion, you should know what the author is speaking about. Então, uma vez que ela deu a introdução, o título, a introdução e a conclusão, você deveria saber do que que está escrito. After you've done these ones, Então, uma vez que você terminou de fazer isso, then all the other suggestions that you're making, you should implement. e todas essas outras sugestões que vocês estão dando, vocês deveriam implementar. This is on page 6, say. Vamos dizer que isso é página 6. So you look at this paragraph in context of the other ones on page 6. Então, você olha para esse parágrafo no contexto dos outros na página 6, You pick up the word glory and see how it's used in the article. e você pega a palavra glória e vê como essa palavra é usada no artigo. All of those steps should be the final ones. Todos esses passos deveriam ser os finais, After you've done this. depois de você ter feito aquilo. And remember, we've already spoken about the historical context, what's happening in the world, what's happening in the church. E lembrem-se que a gente já falou sobre o contexto histórico, o que é que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na igreja. And okay, any questions on that? Alguma pergunta sobre isso? Para pesquisar o contexto do mundo da igreja, tipo no Google? And how do we search for the context of the world and the church? Is it with Google? The best source A melhor fonte is Ellen White's writings. são os escritos de Ellen White. I don't know what software you use, Eu não sei qual é o software que você usa, but there's a 6-volume biography. mas existe uma biografia de 6 volumes. I think the code is BIO. Eu acho que a referência é BIO. Is the number before or after? I think it's
I think it's before. So it'd be like 1 BIO. And this biography gives a good historical understanding of how Adventism began and ended in Ellen White's life. Então, a referência vai dessa forma. Esse artigo nos dá como o Adventismo começou e terminou na história de Ellen White. So you want to go to historical books, Então, se você for para livros históricos, then obviously you need to go to Google então, frequentemente você precisa ir ao Google to understand external events that might be happening in that year. para entender eventos externos que estão acontecendo naquele ano. Okay? Ok? So we've looked at the passage, we've got its context. What else should we look at? Então a gente olhou para a passagem, a gente olhou para o contexto, o que mais nós deveríamos estar procurando aqui, There's one olhando. more key point. Existe mais um ponto-chave. Who had the hand? Gabriel and Eber. Before you comment, are you going to answer my question? Antes de comentar, você vai responder a pergunta? I want to ask the sister in front of you. Então, eu quero perguntar à irmã na sua frente. ¿Qué vuelve a preguntar? Can you make the question again? You've understood all the work that we need to do first, Então, yes? você já entendeu tudo que a gente precisa fazer primeiro, certo? What's one of the next things that you should be doing? Então, qual é uma das próximas coisas que você deveria estar fazendo? An important step. Um passo muito importante. Estamos hablando después de ver el contexto histórico de la iglesia, después de analizar la cita en el original. So Después de eso, So we're talking about after we search for the historical context and to analyze the quote. So we've done all of this. Então a gente fez já tudo isso. Now we're looking at the paragraph. E agora estamos olhando para o parágrafo. What's one of the things you should search for? Qual é uma das coisas que você deveria pesquisar? Yo buscaría, después de analizarlo en su contexto, volvería, si lo entendía en su contexto, o sea, la conclusión de qué se estaba refiriendo la gloria, volvería a donde estaba la cita, digamos, el texto de donde la saqué, y revisaría de nuevo cuál sería, digamos, el análisis. Pode falar de novo, só que com frases bem curtas. Después de haber entendido la cita en el original, After I understand the quote in the original, volvería a leer la cita de donde la busqué primero, I would go back donde la encontré to primero. read the quote where I found it first. So if you did that, Se você fizesse isso, that means you trust me, isso quer dizer você confia em mim, because I'm the one who wrote this compilation, porque eu sou aquele que fez a compilação, and you trust my judgment e você confia no meu juízo in putting these paragraphs together and creating that book. de juntar esses parágrafos e criar aquele livro. You don't even know me. Mas você ainda nem me conhece. No entendí la pregunta. She didn't understand the question. Why? It wasn't a question, it was a statement. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Why do you want to go back to a compilation Por que você voltaria para uma compilação that a human being produced? que um ser humano produziu? Because what I'm going to do, Porque o que eu vou fazer, I'm going to pick eu vou pegar 4 Spirit of Prophecy quotes 4 citações do Espírito de Profecia I'm going to bring them all together e trazê-las todas juntas into my story para dentro da minha história, because I've got an agenda. porque eu tenho um objetivo. My agenda E meu objetivo is that the earth is flat, é que a Terra é plana, not a ball.
Não é não é um globo. And I can go to 4 Spirit of Prophecy quotes to prove that it's flat. E eu poderia ir 4 citações do Espírito de Profecia para provar que ela é plana. So why would you want to do that? Por que você faria isso? No sé si me estás traduciendo bien. ¿Qué? Primero. Segundo, por lo que me está diciendo, o sea, no deberíamos, decirle que yo estoy entendiendo que no deberíamos leer un libro que esté con citas de Elena de White. So she's asking Un if we should. compilado de citas de Elena de White. No deberíamos, esa es mi pregunta. The ¿no question is if deberíamos aren't we supposed to read compilated books? Is that what you're saying? Compilated books Então, livros compilados is a second best option. It's a weak option. They're not good. No. é a segunda melhor opção. É uma opção fraca. Because- Não é uma boa opção assim de primeira. Someone has got an agenda. Porque essa pessoa tem um objetivo. They're into health. They're medical missionaries. Eles são médicos missionários. And that's all they're focused on. Então, esse é todo o objetivo deles. So they'll get all Spirit of Prophecy quotes to do with health. Então, eles vão pegar todos os textos do Espírito de Profecia que abordam, que tratam de saúde. Now, you might think that's useful, Então, você pode pensar que isso é de ajuda, but I would say it's dangerous. mas eu diria que isso é perigoso. I'm not saying it's wrong, Eu não estou dizendo que é errado, but I'm saying you have to realize the danger that you enter into. mas você precisa se dar conta do perigo que você está entrando. Because I can cut and paste Porque eu posso copiar e colar Spirit of Prophecy quotes textos do Espírito de Profecia to prove that the earth is flat. para provar que a Terra é redonda, plana. And then I'd say, see, it's flat. And Então- how could you argue against that? Então eu vou dizer, se ela é plana, como você poderia argumentar contra isso? So I want us to be mature about this. Então eu gostaria que nós fôssemos maduros a respeito disso. I'm not saying don't use compilations, Então eu não estou dizendo não use compilações, but you have to be aware that they're dangerous. mas você deve estar avisada de que eles são perigosos. Elas são perigosas. They take a subject Porque você pode pegar um assunto from 4 different sources and put them together. de 4 fontes diferentes e juntá-las. And when you do that, E quando você faz isso, you concentrate that thought or that concept. você concentra aquele pensamento ou aquele conceito. And as soon as you take something and concentrate it, E uma vez que você pega esses pontos e concentra, you change its nature. você muda a natureza deles. Like a vitamin. Como uma vitamina. You take it out of its natural context and concentrate it. Você tira ela do contexto natural dela e concentra ela. I'm not saying it becomes dangerous, Eu não estou dizendo que wrong, se torna perigoso ou errado, but it becomes a medicine now. mas agora se tornou um remédio. You have to treat it differently. Você precisa tratar isso de forma diferente. We should approach compilations that way. E nós deveríamos abordar compilações dessa forma. So in welfare ministry, Então, no livro Ciência do Bom Viver, chapter title, Beneficência Social, você tem o capítulo, o título, the subsection title. o título da subseção. None of them are original. They're not original titles from Ellen White. Ne- A man or a person has produced those titles. Nenhum desses títulos são originais, não foi uma coisa original de Ellen White, foi um homem que criou aqueles títulos. And what you will do, Então, o que você faria, because we all go to titles, porque todos nós vamos ao título, when they produce videos, the first thing they want to do is, what title should we call the video? então quando eles produzem vídeos, a primeira coisa que eles fazem é qual título deveríamos colocar no vídeo. Because if they just said video 1, no one would watch them. Porque se eles colocarem vídeo 1, ninguém assistiria. You've probably done that. If you try to search for things, Você já search deve, for the title. você já deve ter feito isso. Quando você começa a procurar por coisas, você procura pelo título. So you have to choose titles carefully. Então você deve escolher os títulos de forma cuidadosa. And you need to know who's choosing those titles. Is it Ellen White or is it a human being? E você deveria saber quem é que está escolhendo aqueles títulos, se é Ellen White ou se são seres humanos.
So I'm suggesting we come out of the compilation to go to the original, not that we go back to the compilation. Então eu diria, você tem que sair da compilação para ir para o original e não para voltar para a compilação. If you do that, Se você fizer isso, you can get the latter rain você pode obter a chuva serôdia and you can make it go anywhere you want to e você pode fazer com que ela vá em qualquer lugar que você queira, because you've done a compilation. porque você fez uma compilação. Okay. No, ¿me estabas preguntando o no? Ok. Estoy de acuerdo y I agree. nunca estuve. O sea, estoy de acuerdo y entonces cambio, reformulo la respuesta. Que Você la vai pregunta, reformular. sí, original. She's gonna Si yo entiendo el rephrase original, the answer. What I understand from the original, y si estamos buscando qué es gloria, buscaría y entiendo a qué se está haciendo referencia ese gloria en el texto original. so if I understand the original, I would go to glory in the original quote Bus- and understand it. Yes. Okay, we've already mentioned that. A gente já mencionou isso. ok. Por eso, Más volvería, o sea, iría a otro texto Irmã. que haga lo mismo. Oh, sorry, I thought you'd finished. Você não tinha terminado, pode... Volvería, o sea, iría a otro texto que hable, o sea, que haga lo mismo, digamos. I would go Que to... hable de lo mismo. o- I would go to other quote, which would be speaking about the same, como para tener más información si quiero. in order to get more information. Okay, my sister. Irmã? Yo, después de hacer todo el análisis, definiría lo que es gloria dentro de lo que leí. After I would do all the analysis, I would define glory in the text. Okay. My sister behind you. Irmã Cris? Eu diria o que ela disse, mas eu usaria I would do the same as her. ousaria de procurar na Strongs o significado da palavra. But I would go to Strong's to look up the word. How can you use Strong's with the spirit of prophecy? Quando você poderia usar Strong's no Espírito de Profecia? You could use Webster's dictionary. Você poderia usar um dicionário do Webster? Sim. It's okay. Okay. We've Não got, precisa desistir agora. we've got to be more relaxed about our classes. Nós deveríamos ficar mais relaxados quanto às nossas aulas. I know it's difficult with the camera, Eu sei que é difícil por causa da câmera, but the style of our interaction mas o estilo das nossas interações is probably more combative or argumentative than you're used to. talvez é muito mais combativo e argumentativo do que vocês estão acostumados. So it doesn't matter if you come up with the wrong answers, don't feel embarrassed. Então não importa se você chega com uma resposta errada, não precisa ficar constrangida, eu não me importo. Brother Eber. Irmão Weber. I'm looking for one specific thing. Everyone is right in their answer. I'm looking for one specific thing. Todo mundo está correto nas respostas, mas eu estou tentando achar uma coisa bem específica. Qual que era a pergunta de novo? Can you repeat the original question? Okay, so we've done all of this. A gente fez tudo isso. And what people are giving me E o que as pessoas estão me dando is the same thing, they're just rewording it in a different way. são as mesmas coisas, só que eles só estão falando de formas diferentes. But there's one specific thing that we should look for at a very early stage after we've done all of this. Mas existe uma coisa bem específica que nós deveríamos fazer e é um passo bem inicial depois de termos feito tudo isso. We do it automatically, but I want us to be conscious of it. That's why I'm highlighting Nós it. fazemos isso de forma automática, mas eu quero que façamos isso a partir de agora de forma consciente, por isso eu estou destacando isso. So I'm not looking for its context or take the word glory and check the dictionary or anything like that. It's something more specific. Então eu não estou mais olhando, querendo saber sobre o contexto, ou pegando a palavra glória e olhando como isso está no texto.
Não, eu ia responder outra coisa, não era sobre... He was quando eu going to pedi answer era another sobre- thing. Go ahead, then. It might be useful. Talvez seja útil. Não, Continue. eu acho que às vezes, antes da gente fazer tudo isso, seria útil se eu simplesmente lesse o parágrafo detenidamente e ver se tem a ver com realmente com o que eu estou falando. Porque às vezes a palavra glória quer dizer outra coisa. So I would go and read the paragraph where we are to see if glory is really the thing that I'm looking for, because maybe it's dealing with another thing. Ou seja, antes de fazer tudo isso, eu acho que seria útil, before doing all of this, it will be useful to just check the paragraph, because it will make me spare a lot of time if the glory is not the same glory I am looking for. He just said the same thing in English, or you could translate that? Okay. So we saw this yesterday Então nós vimos isso ontem in Matthew 5:16. em Mateus 5:16, Because glory porque glória was what? era o quê? It was adoration. Era adoração. And we're trying to make glory character. Nós estávamos tentando fazer glória caráter. So its usage in that verse was not a direct statement to say glory is character. Então o uso naquele verso não era uma declaração direta de que glória é igual a caráter. So to me that would be an example. Então para mim isso seria um exemplo. Although we were able to show that it still is showing that glory is character, even in that verse, at secondary level. Porque ainda estava mostrando que glória é igual a caráter, mesmo no nível secundário. Okay, Brother Maurice, Irmão Maurício, I'm asking you the same question, eu vou perguntar a mesma pergunta, but now I'm going to give you a clue. mas agora eu vou te dar uma dica. So yesterday, Então ontem we read nós lemos Acts of the Apostles 5:59. Atos dos Apóstolos, página 313. And when we read that, E quando a gente leu isso, what did we do? o que a gente fez? Ele não se lembra. Because the quotation is in English, so it's for him. Because the quote is in English, so it's... porque a citação está em inglês, ele não pôde ler. Okay, so I'm not so worried about the quote itself, but we did something. Eu não estou pedindo sobre o texto, na verdade. A gente está falando sobre a gente ter feito algo. No? So I'll go to Brother Philip. Então eu vou com o irmão Felipe ali. Unless you. A menos que você já tenha... It's not difficult. It's really simple. Não é difícil, é bem simples. Procurar por qual texto da Bíblia está se referindo. To look for the quote of the Bible that it's being mentioned. So we went to we noticed. Então a gente notou. She doesn't say the Bible reference. It's not even in quotation marks, but she's got the Bible reference there. Ela não colocou uma referência bíblica, não tem essas aspas lá, mas a gente sabe que ela tem uma referência bíblica aí. Now, this is contingent that you know your Bible well. Isso é contingente que você conhece a sua Bíblia bem. Because if you don't know your Bible well, you don't even know that she's quoting the Bible. Porque se você não conhece a sua Bíblia, você não sabe que ela está citando a Bíblia.
So after you've done all this, what you should look for is she quoting a Bible verse or not? Então, depois que você fez tudo isso, uma das coisas que você deve fazer é, será que ela está citando um texto da Bíblia ou não? Because she does it more often than you might think. Porque ela faz isso muito mais frequentemente do que você possa imaginar. So it's a really important point to look for. Então, isso é um ponto muito importante de se pesquisar. And often we're not conscious of it. E muitas vezes nós não estamos conscientes disso. Kind of just stumble over it. Nós às vezes podemos tropeçar em cima disso. Some verses are famous. Alguns versos são famosos. Change from glory to glory. Mudar de glória em glória. So you'd pick it up straight away. Você já pega isso de cara. Others are not. E outros não são. Okay, so we're in welfare ministry. Então a gente está no livro Beneficência Social. Or Review and Herald. Ou na Review and Herald. Sister Rose. Irmã Rose. Is Ellen White quoting a Bible verse? A irmã White está citando um verso bíblico? I'm going to ask the question in different stages. Eu vou fazer a pergunta em diferentes estágios. First tell me yes or no. Is she quoting a Bible verse? Primeiro diga-me se sim ou não, se ela está citando um texto da Bíblia. As you're thinking, e ao você estar pensando, the problem that I face o problema que eu enfrento in teaching you this ao ensinar para vocês isso, is I have no idea how foreign languages are written. É porque eu não tenho nenhuma ideia de como essas línguas estrangeiras são escritas. Because in the English, porque no inglês, this has all been structured properly. Isso tudo foi estruturado de forma apropriada. Because it's Ellen White original. Porque é o original de Ellen White. Now, when it gets to a translation, então, quando isso é traduzido, I don't know how that translator wrote what Ellen White said. Eu não sei como é que o tradutor escreveu o que Ellen White disse. And I also don't know how the Portuguese Bible was worded. Eu também não sei como é que a Bíblia em português foi formulada, os escritos. So they might not be connected easily. Então talvez essas coisas não possam não estar conectadas de forma fácil. So I recognize it's very difficult in a foreign language. Então eu reconheço que different language, not foreign, different language. Então eu reconheço que isso pode ser difícil numa língua diferente. Okay, that's enough time. Então agora você teve tempo suficiente. Is she quoting a Bible verse? Ela está citando um texto da Bíblia? Yes or no? Sim ou não? Yes. Sim. Sim. Okay. Tell me the words. Então diga-me as palavras that are the Bible verse. Que estão num verso bíblico. Don't tell me where it's found, or just tell me what the words are that are the Bible verse. Só quero saber quais são as palavras que são referências a um verso bíblico. Tem mais de uma. There is more than one. Just give us the first one, the most important one. Nos dê a mais importante. Eu acho que tem muitas importantes, mas... Give me both of them, then. Então as duas você pode me dar. Ou as que você tiver. Então, eu vou no final que diz que... Perdão, você pode falar mais alto? Claro, eu vou no final que diz que... no final não, no meio. Pode falar mais alto, Rose? Diz que, apossando-se do trono, consagra-o por completo por sua presença. Na verdade, as palavras são: iluminando o coração com os brilhantes raios do sol da justiça. I'm pretty sure it can't be that long. Illuminating the heart with the bright beams of the Sun of Righteousness. Cristo é formado em vós a esperança da glória. Christ is formed within the hope of glory. Okay, so you picked up two Bible references. Então você pegou duas referências bíblicas. Son of Righteousness. O sol da justiça. And Christ
formed within the hope of glory. E Cristo formado dentro, em vós, a esperança da glória. So we want to pick up the point that Brother Eber highlighted. Então eu quero pegar o ponto que o irmão Weber destacou. Some things are important and some things are incidental. Algumas coisas são importantes e outras coisas são It's just a passing statement. It's not of any relevance. não são tão relevantes assim. So I asked which is the important Bible verse. Então eu perguntei pelos versos bíblicos importantes. So Son of Righteousness, Então o Sol da Justiça, is that the primary important Bible verse? seria esse o principal verso bíblico? People say no. I would suggest no. As pessoas estão dizendo não, Não, e eu não sugeriria seria. que não. It's just incidental. Simplesmente meio irrelevante. So the important one, Então, aquele que é bem importante Christ is formed within the hope of glory. é Cristo em vós, é formado em vós a esperança da glória. So we want to try and find Bible verses in a quote, even though the Bible verse isn't referenced. Então, nós queremos encontrar textos bíblicos numa citação, mesmo que o texto não esteja em aspas. Where it says that Christ is driving, not Christ, in this case religion, but I think she's quoting when Christ drives the sinners out of the temple with a scourge. Eu acho que tem um outro que nesse caso não é Cristo, mas é a religião, e acho que ela está citando o templo sendo purificado com um chicote. So there's a temple cleansing word picture here as well. Então existe uma ilustração de palavras falando da purificação do templo aqui também. We see that? So we've got 3. Todo mundo vê isso, então a gente tem 3. So once you start seeing how she's using Bible verses, Então quando você começa a ver como ela está usando textos da Bíblia, the difficulty that you face a dificuldade que você se depara is she taking that Bible verse in context or out of context? é se ela está tirando esse texto da Bíblia de contexto ou está dentro do contexto. And that becomes a difficult task to work out. E isso se torna uma tarefa difícil de se fazer, de se resolver. Ela está perguntando se o que ele está dizendo é se a gente usa a Bíblia fora de contexto. Se essa é a pergunta. Often, a prophet will take a Bible verse Frequentemente um profeta vai tomar um verso da Bíblia or a comment from another prophet ou um comentário de um outro profeta and apply it in a different way than its original context. e vai aplicá-lo de uma forma diferente do que o contexto original. So you have to be careful when she quotes a Bible verse, how she's using that verse. Então você deve ter cuidado quando ela cita um verso bíblico, como ela está usando esse verso. You can't assume that she's using it in the same way as the original author. Você não pode assumir que ela está usando da mesma forma como o autor original. Okay, so that's enough time Então isso foi tempo suficiente for you to have already researched what Bible verse is she quoting. para que vocês pudessem revisar ou pesquisar qual é o texto da Bíblia que ela está citando. Maybe you already knew. Ou talvez vocês já sabiam. Sorry? Colossians 1:27. So Colossians 1:27. Então, Colossenses 1:27. Romanos 5 também. So now you have to decide, is she quoting Romans 5 or Colossians 1? Então agora você precisa decidir se ela está citando Romanos 5 ou Colossenses 1. Because both of them have the phrase hope of glory. Porque ambos têm a frase a esperança da glória.
So it's Romans 5:2, Colossians 1:27. Então seria Romanos 5:2 ou Colossenses 1:27. Sister Anna? Irmã Ana. Eu creio que o melhor verso que se encaixe é Colossenses 1:27. I think the best one is Colossians 1:27. Porque fala a frase Cristo em vós, esperança da glória. E Because não it fala, says Christ within you, the hope of glory. e Romanos 5 não fala sobre Cristo. In Claro Romans que- 5 doesn't talk about Christ. Claro que pode estar falando de Cristo de alguma forma, mas se você pegar a palavra da forma como ela está escrita, é Colossenses 1:27. It might be talking about Christ, but if you take the words as they're written, it's Colossians 1:27. Do you agree with that? Você concorda com isso? What is this phrase, hope of glory? O que é essa frase, esperança da glória? Anyone? Alguém? Matias. Acho que é a esperança da ressurreição. I think it's the hope of resurrection. So is that this one? Então seria esse aqui? Yes, sim. Sister Rose? Irmã Rose, You agree with that? você concorda com isso? Eu não sei se o meu raciocínio é assim tão bom, mas quer dizer, eu sei que não é. Mas não fala isso. Eu acho que olhando ali I'm pelo just que going to stop you, Vou parar você. before it even got translated, is the passage says, Christ in you, the hope of glory. A passagem diz, Cristo em você, a esperança da glória. I didn't translate because she asked me to not to translate. So she said no, don't translate. But okay. Então a passagem diz, Cristo em vós, a esperança da glória. All I'm asking is, Tudo que eu estou perguntando é, when it says hope of glory, quando diz a esperança da glória, what glory is that talking about? qual é a glória que está sendo falada aqui? Brother Matthias said it's talking about this. O irmão Matias diz que está falando desta. So I'm asking, do you agree? Eu estou perguntando, você concorda? sim. Yes. So when it says Christ in you, Então quando diz Cristo em vós, when is that happening? What is that talking about? quando é que isso está acontecendo? O que é que isso está... A respeito de que isso está falando? Acho que é o início da minha transformação. The beginning of someone's transformation. So that's that? Então é esse? Não, a esperança da glória é a esperança em eu acho que é o outro. So the hope of glory, she thinks it's the other one. Yeah, I'm not asking about the hope of glory. I asked you that already. Eu já perguntei isso, não estou perguntando sobre a esperança da glória. I'm asking you Christ within you, Eu estou perguntando Cristo em vós. which you said is transformation. E você disse que é transformação. And I'm asking, is that this? E eu estou perguntando, seria esse aqui primeiro? Para eu te responder, eu preciso entender isso. Eu preciso falar o que eu entendo. So, in order for me to answer you, I need first to say what I understand.
No, you can tell us the answer, then tell us why you have that answer. Você tem que nos dizer a resposta e depois você pode nos dizer por que você tem essa resposta. Entendi. Eu acho que é... So I'll ask you the direct question. Então, tipo, Christ in you, is that this experience? então eu estou te perguntando uma pergunta direta. Cristo em vós é essa experiência da Glória 1? You can do yes or no. Você pode dizer sim ou não. Then afterwards you can tell us why you said yes or no. E depois você poderia nos dizer por que sim ou não. Acho que é o 1. I think it's 1. Yes, is the answer yes? Então a resposta é sim. So this is Christ in you, Então isso é Cristo em vós, the hope of glory. a esperança da glória. Yes. Yes. Sim. Sim. Okay. So I know sometimes you think I'm rude because I don't let you answer in the way you want to. Eu sei que às vezes vocês acham que eu sou um pouco rude porque eu não deixo vocês responder da forma como vocês gostariam. But this is not an exercise in self-expression. Mas isso não é um exercício em como se expressar. This is an exercise in you teaching me something. Isso é um exercício em como você me ensina algo. So you need to serve me. Então vocês precisam me servir. Not express yourself in the way you want to. Não expressar vocês mesmos da forma como vocês gostariam. And when it's the other way round, E quando é da outra forma, that's what you should be expecting of me. é isso que vocês deveriam estar esperando de mim. So when we want to teach people, Então quando nós queremos ensinar pessoas, because we're all supposed to be teachers, porque todos deveríamos ser professores, you need to try and make sure that you're actually addressing their needs. você deve garantir que você está resolvendo o problema das pessoas. And one of the things that I want to suggest to you, As necessidades das pessoas. E uma das coisas que eu gostaria de sugerir a vocês, which I don't do in a class, o que eu não faço em aulas, I don't follow this rule. eu não sigo essa regra. You give the answer first, Você primeiro dá a resposta, yes or no, sim ou não. and then depending upon the answer, Então, dependendo da resposta, you explain. você explica. Because when I ask you questions, Porque quando eu faço uma pergunta, most of the time you're explaining why you believe something. a maior parte das vezes você está explicando por que você crê em algo. And I have to wait all to the end to actually find out what you even believe. Então, eu tenho que esperar até o final para, na verdade, descobrir o que é que você está acreditando. And it's not a good way of sharing truth. Isso não é uma boa forma de compartilhar a verdade. First tell people what the answer is. Primeiro, diga às pessoas qual é a resposta. And then, E então, if they're interested, e se eles estão interessados, you can explain why. você pode explicar o porquê. So this technique, Então, essa técnica, methodology, essa metodologia, is always teach at the most simple, basic level first. é sempre ensinar do nível mais básico, primeiramente. And for most people, that's enough. E para muitas pessoas isso é o suficiente. For other people, you need to go into a more detail. E para outras pessoas você precisa entrar em mais detalhes. And then for others, you need to go to some really advanced thoughts and ideas for them to be sure. E para outros você precisa entrar em pensamentos muito sofisticados e para que eles possam estar bem firmes nisso. You teach from the simple to the complex. Então você começa a ensinar desde o simples, avançando até o complexo. Now the reason I won't do that in a class E a razão por que eu não faço isso numa aula, is because this class is for training teachers. essa aula aqui é para treinar professores. It's not to give you information. Não é para dar vocês informações. If you want information, you just watch videos. Se vocês quiserem informações, vão lá e assistam os vídeos. So that's why these classes are not structured in the way that you would normally teach someone. Então, essa é a razão porque essas aulas não são estruturadas daquela forma como você normalmente ensinaria alguém. Did you want to say something? Você gostaria de dizer algo? Primeiro, eu gostaria de dizer que acho que nós não pensamos que você é rude de forma alguma. First of all, we don't think you're rude. Mas nós agradecemos pela oportunidade de aprender, porque eu entendo, olhando para mim, que primeiro
eu quero justificar aquilo que eu vou falar. Então, acho que aí já está um erro. But I want to thank you to teach us how to do that, because when I look to myself, I tend to justify what I be thinking. E nós queremos aprender. So we want to learn. Thank you. Obrigado. So we're in Review and Herald article, paragraph 4. Então nós estamos no artigo da Review and Herald, parágrafo 4. We've seen it's 1901. Nós vemos esse 1901. We could have checked what's happening in the world, what's happening in the church. Nós podemos checar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na igreja. Go to the title. Ir para o título. Go to the lead and closing paragraphs. Ir para o parágrafo inicial e o parágrafo de conclusão. Check if the word glory is actually what's being addressed in this paragraph. Checar se a palavra glória é de fato o que está sendo abordada nesse parágrafo. How it's used in the article. Como ela é usada no artigo. Is she quoting a Bible verse? Será que ela está citando um verso bíblico? And what does the Bible verse itself mean? E o que é que o verso bíblico significa? So, if we draw all of these things together, se nós trouxermos todas essas coisas e colocá-las juntas, we haven't researched the date or the events. Nós não pesquisamos as datas ou os eventos. At the Bible verse, no verso bíblico. Did we even read the verse? I don't know if we read the verse. Será que a gente leu o verso? Não me lembro se a gente leu o verso. No. So let's read the verse. Então vamos ler o verso. By the way, whether it's Colossians 1 or Romans 5, they're essentially saying the same thing. A propósito, quer que seja em Romanos ou em Colossenses, eles essencialmente estão dizendo a mesma coisa. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. And we'll read Romans 5. Nós vamos ler agora Romanos 5. Verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. So, even though it appears that Colossians 1 is the verse that she's addressing, mesmo que pareça que Colossenses 1 é o verso que ela está abordando, when you go to Romans 5, quando você vai a Romanos 5, and it says by whom, e diz pelo qual, who is the whom? Quem é o qual? Jesus. You see that in verse 1. Você consegue ver isso no verso 1, é Jesus. So, if we were just to do this simply, you had Jesus, então, se formos fazer isso de forma simples, você tem Jesus, hope of glory, a esperança da glória. and Colossians 1, em Colossenses 1, is Jesus, hope of glory. É Jesus, a esperança da glória. So they're really the same passage. Então eles são verdadeiramente a mesma passagem. So, without going and looking at these verses in any detail, então, sem ir para esses versos em detalhes, if we went to Romans 5, se nós formos a Romanos 5, verso 1, it says that we're justified. Aí diz, nós somos justificados. And we have peace with God. E nós temos paz com Deus. And then we go into verse 2. Então nós vamos ao verso 2. That we have access. Então nós temos acesso into this experience a essa experiência that's being portrayed in verse 1. Que está sendo ilustrada ou transmitida no verso 1. And we look forward e nós olhamos para frente to glory. Para a glória. So, are we correct in our understanding? Será que estamos corretos no nosso entendimento? When in Colossians 1:27, quando em Colossenses 1:27, we say Christ in you, the hope of glory. Quando diz Cristo em vós, a esperança da glória. Sister Anna? Irmã Ana. Is that correct? Isso está correto? Eu acho que sim. So she said yes. Sister Shemaine? Irmã Shemaine.
Não estou segura. Microphone, if you're going to respond. While you're thinking, Enquanto você está pensando, what I'm doing, o que eu estou fazendo, we developed a picture. nós desenvolvemos uma figura. Now what I'm doing Agora, o que eu estou fazendo is going to a Bible verse, é indo a um verso bíblico which is relatively complex, que é, has lots of implications, que é relativamente complexo e tem bastante implicações. and I'm simplifying it so much E estou simplificando isso tanto to overlay it onto a picture. para sobrepor em cima de uma figura. And I'm saying, E eu estou dizendo, this is Christ in you, the hope of glory. isso é Cristo em vós, a esperança da glória. But this picture work was not developed from Colossians 1, it was developed from other Bible verses. Mas esse trabalho de ilustração não foi desenvolvido a partir de Colossenses 1, foi a partir de outros versos. So for you to accept what I'm suggesting, Então, para que você aceite o que eu estou sugerindo, you have to be sure you know how you're reading this verse. você deve estar certo de que você sabe como você está lendo esse verso. So are you apprehensive? Por que você está apreensiva? Microphone. I understand it differently, so... Okay, so tell us how you understand Eu it. entendo de Which forma one? diferente. Roman 5 or Colossians 1? Ela está perguntando se é Romanos 5 ou Colossenses 1, porque ela entende de forma diferente. I'm saying Romans 5 and Colossians 1 are the same. Eu estou dizendo que os dois versos, Romanos 5 e Colossenses 1, são o mesmo. So I will put on 2. I understand we can put it 2 and 3, but I understand it more 2. You need to explain. I don't know how to explain it. Eu não sei como explicar isso, mas Which verses are you in, Romans or Colossians? você está em qual verso? Romanos ou Colossenses? Ela está em Romanos. Do you agree it says Jesus, hope of glory? Você concorda que aí diz Jesus e esperança da glória? And in Colossians it says Jesus, hope of glory. E em Colossenses diz Jesus e esperança da glória. So let's simplify that then. Então vamos simplificar isso então. So here Então aqui we've got 1, 2, 3, nós temos 1, 2, 3, glory 1 and glory 2, glória 1 e glória 2. and I've got Jesus Então eu tenho Jesus and glory e glória. from Romans and Colossians. De Romanos, a partir de Romanos e de Colossenses. So you tell me where you want to put these. Então você me diz onde é que você quer colocar isso. That's what you're disagreeing with, yeah? É aí que está o seu desacordo, certo? I already answered, I said 2. Where's this go? Eu disse 2. Onde é que esse vai? This is Jesus? Esse é Jesus? Jesus or Okay, where does this go? Onde é que aquele vai? 2. And where does this go? E onde é que esse vai? I didn't think about it. Eu não pensei a respeito disso. My brother? Meu irmão? Yo creo que Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, va todo en la primera etapa. I think they all go in the first step. So everything goes here. No, en la segunda, en la primera etapa de glorificación. The first glory. Like that. Sí. Tipo isso, né? This is Shemaine? Irmã Ximene? He put both of them here. Ele colocou ambos no mesmo. Yeah, it could be, Poderia ser. And it could not be. E poderia não ser. So you don't have an opinion. Então você não tem uma opinião. Now, why I put in 2, it's because when I read the other verse,
Um, make me think to put it in two, uh, not for just the a second. body glorified. A razão porque eu coloco no 2 é porque quando eu leio os outros versos, me faz pensar que deve ser no 2. Because this glory, it's like an experience. Porque when essa you read glória the verse. é como uma experiência que nós precisamos ter That primeiro. produce in you things. Então, que não seria? That change you, Que isso as we just transforma a gente, como a gente já disse. So that's why I intend to put it in two. Então, essa é a razão porque eu tendo a colocar no 2. Sister Laura? Irmã Lara. Microfone. Your question is, where do we put it? Eu concordo com o Joaquim que deve ser no segundo, a primeira glorificação. Mas I agree with Joaquim, which is second. They both go in the second. Então, ambos vão na sim, segunda. mas eu acho também que a glória também vai na terceira, porque But I also think that glory goes in the third. eu acho que Both. tá interligado, porque Because they're interconnected. Cristo em vós, Cristo em mim, So Christ in you, ele traz glória, ele dá esperança de glória, glorifica o meu coração. he brings glory. He gives you a hope of glory because he glorifies your heart. E isso já é garantia da glorificação do corpo, tipo lá na So nota this is dele. a guarantee that you will be glorified in your body in the future. Sister Anna? Irmã Ana, With whom? eu concordo com ela. And Sister Shemaine and No, Lara. she agreed with him. Mas ela concordou com ele. So you agree with him. Então você concorda com ele. Yeah, I believe the passage is talking about the D2. Então eu creio que essa passagem está falando sobre Christ is in you, Yes. the esses hope dois. of glory. Cristo está em você, a esperança da glória. The hope of glory. I think it's like the hope of glorification in the So D2. you don't agree with her. Então, It's the same thing because you have second, to. um minuto. Essa é a esperança da glória no futuro. Então você não concorda com ela. As you said, we have to be transformed to glory. Actually, it's a passage of the Bible. Então, como eu disse, a gente deve ser transformado de glória a glória. Isso é uma passagem da Bíblia. Not this passage. Mas não é essa Not this passagem. passage. Let's do this. Não é essa passagem. Vamos fazer só essa aqui. When he says, Quando ele diz hope of glory, a esperança da glória, which glory is he talking about? qual é a glória que ele está falando? D2. É a glória 2. So you disagree with Sister Shemaine Então você discorda da irmã Ximene and my brother. e do meu irmão. Yeah, if they are saying the opposite, yeah. Então eu acho que se eu estou dizendo o oposto, sim. I don't mean to be rude or anything. You don't have to answer. You weren't listening or you didn't understand. Não estou querendo ser rude. Você não estava escutando eles ou você não entendeu? I didn't understand properly Spanish. Eu não entendi propriamente o espanhol. You didn't understand the English either. Você não entendeu o inglês também? The Spanish accent. O espanhol e o sotaque. It was a Spanish accent. We combine them together. Então Okay. o acento, o sotaque e o espanhol. Nós estamos combinando isso. Okay, we're run out of time, Nós estamos acabando o nosso tempo. and we can all see that we're reading these passages differently. E todos nós podemos ver que estamos lendo essas passagens de forma diferente. So you've got a few hours to work it out between yourselves, Então vocês agora têm poucas horas para resolver isso entre vocês, to try and understand what Christ in you, the hope of glory, is. para começar a entender o que é Cristo em vós, a esperança da glória. Again, this might seem trivial, but the ramifications of this are significant, Isso pode parecer trivial, mas as ramificações disso são muito significantes. because this is all dealing with an important but separate subject, which is the nature of man. Porque isso tudo está lidando com um assunto muito, muito importante que é a natureza do homem. Let's pray. Vamos orar?